Como me organizar financeiramente e construir patrimônio? É uma dificuldade que geralmente o brasileiro tem e parece que é muita coisa, e por causa disso ele nem começa. Ele fala assim, eu não sei nem por onde começar, e se eu começar eu vou desistir. Para facilitar, vamos resumir em 5 etapas, 5 passos para você se organizar financeiramente e começar a construir patrimônio. Basicamente, nós estamos falando aqui do seu plano de independência financeira. E é sobre isso que nós vamos aprender aqui em mais um vídeo do canal Educa Meu Bolso. Se o assunto já é do seu interesse, deixa o like aqui acreditando que o vídeo vai ser bom. E claro, se você gosta de conteúdos como esses que vão te ensinar a dominar o seu dinheiro, a transformar a renda que você já tem em patrimônio, clica aqui e se inscreve para acompanhar semanalmente os novos conteúdos. Mas vamos lá, vamos falar como organizar as contas de casa, como que a gente começa a criar uma capacidade de economia e depois nós vamos construir o patrimônio. Afinal de contas, é assim que se alcança a independência financeira, correto? É acumulando patrimônio, acumulando ativos que vão ou valorizar ou gerar uma renda para você. Vamos falar aqui então 5 etapas para você iniciar e se manter dentro desse plano. A definição do seu mapa da vida financeira, organização financeira, direcionamento assertivo, proteção e preservação patrimonial e, por último, o quinto, aceleração da construção do patrimônio. Vamos por etapa aqui então. O que é o mapa da vida financeira que eu chamo? Para você fazer tudo isso que você quer, você primeiro tem que entender o que você quer alcançar, quais são os seus objetivos. Então, definir esse mapa da vida financeira é realmente colocar o trajeto das coisas que você quer alcançar. Por ordem cronológica, ajudaria. Claro, lembrando que no final disso tudo, o nosso destino final é a independência financeira. E por que você já vai definir o restante? Porque você precisa entender, mensurar o quanto que cada um desses objetivos vai impactar negativamente neste seu plano de independência financeira. Porque para alcançar patrimônio X, para gerar renda Y, tudo bem, você vai acumulando, acumulando, acumulando. Mas no meio do caminho, vai comprar um carro, vai trocar esse carro depois, vai trocar de imóvel, vai reformar esse imóvel, vai fazer uma viagem. Tudo isso consome, a fonte é a mesma do dinheiro, tudo isso consome o patrimônio que seria utilizado para a sua independência financeira. Então o primeiro ponto é este: desenhe o mapa da sua vida, o que você quer, quanto você entende que vai custar e para quando você quer isso. E um ensinamento adicional aqui é classificar cada um desses objetivos intermediários em essencial, que você não tem como abrir mão, desejo, que é algo que não é essencial, mas dá para negociar se eu precisar, e os sonhos, que infelizmente acabam sendo os primeiros a serem cortados. Após fazer isso, nós vamos entrar na organização financeira. E o que isso envolve? Envolve você criar uma capacidade de economia, fazer sobrar dinheiro, porque dinheiro não sobra, você tem que fazer sobrar, para que você invista naqueles objetivos que você tem. Então a organização financeira é você listar as suas rendas e não menospreze isso. Geralmente nós acreditamos que ganhamos mais do que realmente entra no nosso bolso. Tem impostos, às vezes tem uma renda extra que você faz que ela é volátil e assim por diante. Pega o histórico aí de 12, 24 meses da sua renda e enxergue o que é o pior cenário, um cenário médio para projeções e um bom cenário para você. Aproveita que você vai estar olhando o extrato dos últimos 6, 12, 24 meses e comece a classificar as suas despesas. E você vai ter que classificar além de despesas obrigatórias, aluguel, alimentação. Alimentação fala a feira básica de casa, ok? Plano de saúde, energia e assim por diante. Coisas que não tem como você cortar. Dá até para você tentar reduzir um pouco, negociar algum plano de saúde ou seguro, mas não tem como você cortar isso. Mas classifique para ver o seu comprometimento de renda em termos de despesas. E você depois parte para as despesas não obrigatórias, as despesas variáveis. E quando você estiver olhando essas despesas, muita atenção ao que eu chamo do ralo financeiro, que é aquele dinheiro que você está gastando sem ver, ou nós podemos chamar também dos gastos invisíveis. Este é o pior dinheiro gasto que existe. Não te gerou valor, não te gerou qualidade de vida, não te gerou nada. Você gastou e nem sabe com o que mais. Para quê? Para quando você for começar a cortar, você vai, obviamente, nesses gastos invisíveis, depois nas despesas variáveis, que os gastos fazem parte, para criar uma capacidade de economia. Mas seja esperto, inteligente, analise ao fazer isso. Procure um esforço que gere um bom resultado. Senão, você vai cortar um tanto de coisinha pequena que no final vai dar 0,5% da sua renda. Você teve que se sacrificar um tanto, pensar em um tanto de coisa, lembrar de 1000 coisas para cortar ali às vezes R$50 em uma renda de 10 mil. Não é que é irrelevante, mas você poderia ter feito um esforço mais direcionado e ter cortado, por exemplo, 150, 200, R$300 em um hábito que você tem. Então seja esperto ao fazer essa análise. Com isso, você tem a sua capacidade de economia, que é o dinheiro que sobra. O que você faz com esse dinheiro? Você vai ter o direcionamento assertivo. Você vai lembrar daquelas caixinhas que você fez, das viagens de família, da troca de carro, da faculdade, da capacitação profissional, da troca de imóvel, da independência financeira. E você vai entender como que você tem que direcionar os percentuais dessa renda. A reserva de emergência, por exemplo, não está pronta? É 100% para ela. Depois disso que você vai começar a pensar, eu quero trocar de carro, eu quero ir para uma casa mais segura, num bairro mais seguro. Então você vai ter que direcionar essa capacidade de economia para essas caixas. Isto aqui nós vimos então o mapa da vida financeira, a organização financeira e o direcionamento assertivo. Se só com esses 3 passos eu já conseguir te ajudar, deixa o like aqui no vídeo para que eu consiga ajudar mais pessoas, para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Se você lembrou de alguém que precisa assistir um conteúdo como esse, já manda direto para ele também.
Conhecimento tem que ser compartilhado. Mas voltando aqui, vamos para o quarto passo, que você devia imaginar que era a parte de investimentos, né? Mas não, como eu falei, é a proteção e preservação patrimonial. Porque se você estiver na fase inicial de acumular patrimônio, nós ainda não vamos entrar tanto na preservação, que é de manter por gerações, mas nós vamos focar aqui na parte de proteção. Se você não tem reserva, a reserva é o primeiro ponto, mas não é a isso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo a ferramentas de proteção imediata, proteções financeiras alavancadas, que você recebe um dinheiro de uma vez. Então, se você já tem a reserva, e mesmo se não tiver, essas questões são até mais importantes do que a reserva. Porque, por exemplo, você colocou lá R$500 na reserva de emergência. Quanto que você tem para emergência? R$500. Mas se, por exemplo, você contratou um seguro para doenças graves e invalidez e pagou R$300 numa apólice, e essa apólice te dá uma cobertura de R$1,5 milhão em caso de validez e R$200 mil em caso de doenças graves, pagou R$350, é isso que você tem direito. Até R$1,5 milhão em caso de validez e até R$200 mil em caso de doenças graves. Essa é a diferença. Então, quando nós falamos aqui do quarto ponto, que é antes de pensar em acelerar a construção do patrimônio, que aí sim entram os investimentos, nós estamos falando de proteger o seu plano. Você deve procurar, então, a reserva de emergência, um plano de saúde e estes seguros. Os seguros, eu não tenho dependente, eu não tenho filho, ninguém depende de mim. Não é só para isso, isso é um pensamento atrasado, gente. E se você perder um membro, se você ficar doente, o que vai acontecer com você? Você vai voltar para casa dos seus pais, vai depender financeiramente de alguém, vai estragar a aposentadoria da sua família? Então você precisa sim dessas proteções. Então nós temos mapa da vida financeira, organização financeira, direcionamento efetivo e a proteção do patrimônio. Quem já tem um patrimônio pronto, já está pensando em perpetuá-lo, a preservação, aí entra outras questões. E por fim, que nós pensamos na aceleração da construção do patrimônio. Mas eu ainda tenho mais uma questão para te falar, uma questão extra ao final desse último passo. Em relação à aceleração da construção patrimonial, agora sim, nós estamos falando dos investimentos, que é investir esse dinheiro, é fazer aquele direcionamento assertivo de uma maneira assertiva, de uma maneira inteligente, em alternativas que vão gerar juros para você. E quando eu falo de crescer patrimônio, eu não estou me referindo somente ao meu mercado, mercado financeiro, renda fixa, previdência e ações, não. Eu estou falando em ativos como um todo, adquirir imóveis, empresa e assim por diante. A ideia é que você acumule ativos, eles vão se valorizando e ou gerando renda. Passivos são aqueles bens que só desvalorizam e geram despesa. Então essa aceleração é para que você alcance seus objetivos de uma maneira mais rápida. E para isso você pode usufruir das alternativas que nós temos, mercado imobiliário, mercado agro, mercado financeiro e assim por diante. Tem que investir. E agora o sexto passo, que é um extra, que pode te ajudar muito a fazer tudo isso de uma maneira mais direcionada, mais assertiva e com método, é contando com a minha ajuda de maneira personalizada. Eu tenho métodos educacionais que eu te ensino com algo raro de se encontrar hoje em dia, que são aulas particulares, aulas ao vivo, online e particular. Através do meu método educacional, por exemplo, Organiza Meu Bolso, eu te ensino tudo o que eu te falei até a quarta etapa. Eu vou te ensinar a desenhar o seu mapa da vida financeira, você vai ver isso em gráfico, em tempo real, o que cada objetivo que você tem gera de impacto negativo na sua independência financeira. Através de site e aplicativo, você vai conseguir mapear toda a sua renda, despesas e classificá-las, para que você visualize de uma maneira bem clara suas despesas obrigatórias, não obrigatórias, e entenda, aprenda, né, com métodos educacionais, aprendendo os conceitos, você vai aprender como cortar e criar a sua capacidade de economia. E com isso, você já definiu o seu mapa, você vai ver as suas caixinhas, você vai conseguir direcionar cada parte do seu dinheiro para essas caixas. Isto com aulas através do método educacional Organiza Meu Bolso. Se você quer entender mais sobre esse método, tem um link na descrição, preencha gratuitamente o diagnóstico da vida financeira. Assim eu vou te conhecer um pouco melhor e eu vou entender também se faz sentido para você. Porque se não fizer, eu preciso saber disso porque, como eu disse, são aulas online, ao vivo, particular comigo. O tempo é escasso, então tem que ver se faz sentido para você mesmo. E você pode ter pensado, mas e o último ponto, a parte do investimento, eu também quero aprender a investir. Também tem um método educacional que resolve tudo isso, que é o método Transformando Renda em Patrimônio. Ele entrega tudo que o Organiza Meu Bolso entrega, ele tem uma duração de 6 meses, porque você vai organizar suas finanças com Organiza Meu Bolso, e ao longo desses 6 meses, com 12 aulas ao vivo e online, você vai aprender sobre organização, mentalidade financeira e os investimentos, renda fixa, previdência, fundo de investimentos, renda variável, seguros, como se proteger, tudo. São 12 aulas, aulas quinzenais ao longo de 6 meses. Novamente, para eu entender e você também saber se realmente faz sentido para você, link na descrição gratuitamente o diagnóstico da vida financeira. E é óbvio, né, para que você continue aprendendo, recebendo conteúdos como esse, clica aqui, se inscreve no canal do Educa Meu Bolso e não deixe de ativar as notificações. Te vejo no próximo vídeo.